Você já percebeu como as manhãs parecem passar cada vez mais rápido à medida que os anos avançam? Muitas vezes, acordamos, antes mesmo de termos consciência, já estamos mergulhados em obrigações, distrações e preocupações. A sensação de que o dia nos controla, em vez de nós controlarmos o dia, torna-se comum. Silenciosamente, vamos perdendo o domínio sobre aquilo que é mais precioso: a nossa mente e a nossa paz interior. Aos 50 anos ou mais, a vida nos ensina lições profundas. Carregamos em nossos ombros uma bagagem de experiências, vitórias, quedas e recomeços. Mas, mesmo com toda essa sabedoria adquirida, é fácil nos deixarmos levar pela correria do cotidiano, pela ansiedade sobre o futuro ou pelas lembranças do passado. A verdade é que nunca é tarde para redescobrir o poder que temos sobre o nosso próprio amanhecer. Consequentemente, sobre a nossa vida. É aqui que a filosofia estoica nos estende a mão. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, homens que enfrentaram tempos de crises, guerras e incertezas, descobriram que a chave para uma vida plena não está em controlar o que acontece ao nosso redor, mas em governar aquilo que se passa dentro de nós. Eles sabiam que cada manhã é um novo campo de batalha onde decidimos, consciente ou inconscientemente, como enfrentaremos o dia, com serenidade ou com agitação, com propósito ou ao sabor das circunstâncias. Neste guia, vamos explorar juntos 10 práticas estoicas que podem transformar suas manhãs em rituais de fortalecimento mental e espiritual. Não se trata de grandes mudanças radicais, mas de pequenos gestos conscientes que, acumulados dia após dia, constroem uma mente mais forte, um coração mais tranquilo e uma vida mais intencional. São ensinamentos atemporais que dialogam diretamente com quem já percorreu uma longa jornada, mas que deseja viver os próximos anos com ainda mais sabedoria, presença e plenitude. Você vai perceber que controlar o seu amanhecer é muito mais do que seguir uma rotina. É um ato de amor próprio. É um compromisso silencioso com a melhor versão de si mesmo. Não importa quantos anos tenhamos vivido, cada novo dia é uma página em branco onde podemos escrever uma história mais consciente, mais serena e mais poderosa. Convido você a caminhar comigo por essas lições. Vamos redescobrir o que os sábios do passado têm a nos ensinar sobre como viver melhor o presente. E, ao final, quem sabe você também sinta aquela profunda transformação silenciosa que começa no primeiro pensamento da manhã e ecoa por todo o resto da vida. Está pronto para começar essa jornada? Então venha comigo. Decida o que está sob seu controle. A primeira e mais poderosa lição que os antigos estoicos nos deixaram é simples, mas transformadora. Distinga claramente aquilo que você pode controlar daquilo que está além do seu alcance. Quantas vezes já nos estressamos por causa do clima, do trânsito, das decisões de outras pessoas ou de acontecimentos imprevistos? Quantas vezes deixamos que pequenas irritações roubassem a nossa paz? Marco Aurélio, um dos maiores representantes do estoicismo, dizia com clareza: você tem poder sobre a sua mente, não sobre os acontecimentos. Perceba isso e encontrará a força. Ao acordar, antes mesmo de levantar da cama, dedique um breve momento para refletir. O que realmente está sob o meu controle hoje? Essa simples pergunta pode mudar o tom de todo o seu dia. Você perceberá que não controla as opiniões dos outros, os imprevistos que surgem ou as mudanças externas. Mas você sempre terá controle sobre as suas atitudes, suas escolhas e a maneira como decide reagir diante das situações. Aceitar essa realidade traz uma liberdade imensa. Em vez de desperdiçar energia tentando mudar o que é inevitável, você foca sua força interior naquilo que pode ser transformado, seus próprios pensamentos e ações. Isso não é resignação, é sabedoria em ação. Imagine, por exemplo, que você tenha planejado um passeio especial, mas, ao acordar, a chuva domina o céu. Você pode escolher entre se irritar, reclamar e estragar seu próprio humor, ou aceitar o que não pode mudar e buscar outra forma de aproveitar o dia. A primeira opção o coloca como vítima das circunstâncias, a segunda o torna protagonista da sua própria vida. Epicteto, outro sábio estoico,
reforçava esse princípio com simplicidade. Não são as coisas que nos perturbam, mas sim a visão que temos delas. Essa é uma lição de ouro, especialmente para quem já viveu muitas décadas e sabe que a vida raramente segue nossos planos à risca. Quanto mais amadurecemos, mais aprendemos que resistir ao incontrolável só gera frustração. E que cultivar serenidade diante do inevitável é uma das formas mais elevadas de sabedoria. Cada manhã é uma oportunidade para praticar essa arte sutil. Antes de mergulhar nas demandas do mundo, lembre-se: você não pode controlar o que os outros pensam de você, mas pode controlar a integridade com que age. Você não pode controlar os imprevistos do dia, mas pode controlar a calma com que os enfrenta. Você não pode controlar o passar do tempo, mas pode controlar a presença com que vive cada momento. Ao cultivar essa mentalidade logo ao amanhecer, você se arma contra as tempestades emocionais. Você se torna como uma rocha diante dos ventos da vida, firme, centrado, inabalável. Não espere que o mundo se acomode aos seus desejos para encontrar a paz. Encontre a paz dentro de si mesmo, e o mundo à sua volta mudará de perspectiva. Cada respiração, cada decisão, cada pequena escolha consciente se torna um ato de poder pessoal. Hoje, e a cada novo amanhecer, lembre-se: você não controla tudo, mas controla o que realmente importa. E é aí que reside a verdadeira força dos sábios. 2. Defina seu propósito para o dia. Se você não definir seu propósito para o dia, o mundo fará isso por você. Esta é uma verdade que, quanto mais amadurecemos, mais claramente enxergamos. As demandas externas, as notícias, as urgências alheias e as distrações digitais têm o poder de nos arrastar, de maneira quase imperceptível, para longe do que realmente importa. Os antigos estoicos, mestres na arte de viver com intenção, sabiam que a vida não é sobre fazer mais, mas sobre fazer o que é essencial. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores filósofos, começava seus dias refletindo sobre as virtudes que desejava cultivar e as atitudes que queria manter, mesmo diante das dificuldades. Ele não permitia que o acaso ou as exigências dos outros ditassem a direção da sua jornada. Ao acordar, antes de mergulhar nas tarefas e nas preocupações, faça uma pausa e pergunte a si mesmo: qual é o meu propósito hoje? Essa pergunta não precisa levar a uma lista infinita de tarefas. Pelo contrário, trata-se de encontrar uma bússola interna, uma orientação que dará sentido às suas ações ao longo do dia. Talvez o seu propósito hoje seja agir com mais paciência diante dos outros. Ou talvez seja dedicar tempo de qualidade à sua família. Ou ainda, investir em seu próprio crescimento, seja lendo, aprendendo ou simplesmente cuidando de sua saúde com carinho. O erro comum é acreditar que propósito é algo grandioso, reservado apenas para grandes feitos. Mas, na verdade, o propósito verdadeiro se manifesta nas pequenas escolhas diárias. Um dia vivido com consciência e intenção é infinitamente mais valioso do que anos de vida no piloto automático. Os estoicos nos alertam para o perigo de viver como barcos à deriva, levados pelos ventos das circunstâncias, sem direção, sem intenção. Quantos dias terminam com aquela sensação amarga de que estivemos ocupados, mas não realmente vivos? Que fizemos muito, mas nada essencial. Essa frustração silenciosa se acumula. Com o tempo, pesa em nossos corações. Ao definir um propósito para o seu dia, você toma de volta o leme da sua vida. Você não reage apenas às demandas externas, você age a partir de um centro sólido, de uma clareza que transcende as distrações. Pense no seu propósito diário como uma semente que você planta a cada manhã. Pequena, talvez, mas cheia de potencial. Com o tempo, esses pequenos propósitos se acumulam, se entrelaçam e florescem em uma vida de significado. E lembre-se, propósito não é rigidez. Às vezes, os planos precisam mudar. O que importa é manter viva a chama da intenção, mesmo que o caminho precise ser ajustado. O propósito é a estrela-guia, não a trilha imutável. Hoje, reserve alguns minutos ao acordar para refletir.
Item o que tornaria este dia verdadeiramente significativo. Item qual qualidade interior quero cultivar hoje. Item que pequena ação posso fazer que esteja alinhada com meus valores mais profundos. Ao fazer isso, você transforma cada dia em uma oportunidade de crescimento e realização. Você se reconecta com o que é essencial e impede que a vida passe despercebida. E, assim, passo a passo, propósito a propósito, você constrói uma existência digna da sabedoria que só quem viveu muito é capaz de compreender. 3. Comece com desconforto voluntário. Vivemos em uma época em que o conforto é visto quase como um direito inquestionável. Temos à disposição tecnologias, serviços e facilidades que nossos antepassados jamais poderiam imaginar. No entanto, paradoxalmente, quanto mais conforto acumulamos, mais frágeis nos tornamos diante das inevitáveis adversidades da vida. Os estoicos compreendiam essa armadilha muito bem. Eles sabiam que a vida é, por natureza, imprevisível e cheia de desafios, e que apenas aqueles que treinam sua mente e seu espírito para lidar com o desconforto são capazes de enfrentar as tempestades da existência com coragem e equilíbrio. Sêneca, em sua profunda sabedoria, aconselhava: de tempos em tempos, pratique viver como se tivesse perdido tudo. Vista roupas simples, alimente-se modestamente, e pergunte a si mesmo: é isso o que eu temia? O objetivo dessa prática não era cultivar o sofrimento, mas fortalecer o espírito. Era um treinamento voluntário para lembrar-se de que a felicidade e a paz interior não dependem das circunstâncias externas, mas de uma mente preparada. Mas aqui é importante fazer um ajuste para a nossa realidade atual, especialmente para quem já ultrapassou os 50 anos. O desconforto voluntário que propomos não é sobre colocar a saúde em risco ou buscar desafios extremos. Trata-se de adotar, intencionalmente, pequenos atos de desapego e disciplina que fortalecem a mente. Alguns exemplos simples. Item escolher caminhar um pouco em vez de usar o carro para pequenos trajetos. Item praticar o silêncio em momentos em que a impulsividade chamaria para discussões desnecessárias. Item reduzir o consumo de excessos, seja de comida, de informações ou de distrações. Item aceitar pequenas mudanças na rotina, quebrando o conforto da previsibilidade. Ao aceitar de forma consciente essas pequenas doses de desconforto, treinamos a nossa mente para ser menos dependente de circunstâncias ideais. Aprendemos a ser mais flexíveis, mais resilientes, mais gratos. Imagine, por exemplo, um dia especialmente difícil. Se você já treinou a sua mente para suportar pequenos desconfortos, esse dia não o derrubará com facilidade. Você terá uma reserva de força interna que não foi construída da noite para o dia, mas sim cultivada, gota a gota, manhã após manhã. O desconforto voluntário também nos ensina a humildade. Ele nos lembra de que nada é garantido e que a vida é feita de ciclos. Essa consciência, longe de nos amedrontar, nos enriquece. Nos ensina a saborear as alegrias simples e a não nos tornarmos escravos do medo da perda. Na sociedade moderna, onde tudo é desenhado para nos oferecer gratificação instantânea, praticar o desconforto é quase um ato de rebelião silenciosa, uma afirmação de que somos mais do que nossos desejos imediatos, que podemos escolher conscientemente como viver. Ao iniciar seu dia com um pequeno desconforto escolhido, você envia uma mensagem poderosa para si mesmo. Eu sou maior do que minhas circunstâncias. Eu sou capaz de suportar e crescer. E é assim, com pequenos passos de coragem silenciosa, você molda uma mente forte e um espírito inquebrantável, qualidades que só brilham ainda mais com a maturidade da vida. 4. Visualize o pior que pode acontecer. Falar sobre dificuldades, perdas e imprevistos pode parecer, à primeira vista, algo pessimista ou até mesmo desencorajador. No entanto, para os antigos estoicos, encarar essas possibilidades de frente não era um convite ao desespero, era uma estratégia poderosa para cultivar serenidade e resiliência. Essa prática, conhecida como premeditatio malorum, a antecipação dos males, consiste em, todas as manhãs, dedicar alguns minutos para refletir sobre os desafios que podem surgir ao longo do dia.
Não se trata de alimentar o medo, mas de preparar a mente para aceitar o que vier com equilíbrio e força interior. Sêneca, em sua sabedoria prática, dizia: o homem sábio antecipa dificuldades, e por isso, nunca se surpreende com a adversidade. Ao visualizar o que pode dar errado, você não convida a tragédia, você constrói uma mente que não se abala facilmente. É como um marinheiro que, antes de zarpar, examina o barco, estuda o clima e se prepara para tempestades, não porque deseja enfrentá-las, mas porque sabe que a prudência é a aliada da paz. A prática é simples, mas profunda. Ao acordar, antes de iniciar suas atividades, pense nos possíveis obstáculos que poderá encontrar. Talvez seja uma reunião difícil, uma notícia inesperada, um atraso, uma discordância com alguém próximo. Imagine esses cenários não para sofrer antecipadamente, mas para fortalecer seu espírito. Pergunte-se: se isso acontecer, como eu gostaria de reagir? Que virtudes posso praticar diante desse desafio? Quando treinamos nossa mente dessa forma, a adversidade perde seu poder de nos desequilibrar. Se algo ruim acontece, não nos sentimos vítimas da surpresa. Se não acontecer, sentimos uma gratidão ainda mais intensa, pois sabíamos que o dia poderia ter sido mais difícil. E não foi. Essa prática também nos ensina a valorizar o presente. Saber que as coisas podem sair do controle nos faz saborear os momentos de paz, de alegria e de simplicidade com mais profundidade. Cada abraço, cada conversa, cada manhã tranquila passa a ser visto como um verdadeiro presente. Em uma sociedade que muitas vezes nos vende a ilusão da segurança permanente, o premeditativo malorum é um lembrete sábio. Tudo na vida é transitório. Nossa saúde, nossas relações, nossas posses, tudo pode mudar de um momento para o outro. E isso não é motivo para tristeza, mas para um amor mais consciente pela vida. Para quem já trilhou boa parte do caminho da existência, essa lição é ainda mais preciosa. Saber que a vida é feita de ciclos e que nem tudo estará sob nosso controle nos liberta da ansiedade e nos convida a viver com mais leveza. Comece cada manhã como um sábio estoico. Visualize, aceite, prepare-se. Não com medo, mas com serenidade. Como alguém que já viu muito, já superou muito, e sabe que dentro de si há uma força que nenhuma tempestade é capaz de destruir. Ao dominar essa prática, você descobrirá que o verdadeiro poder não está em evitar os problemas, mas em estar pronto para enfrentá-los, com dignidade, coragem e calma inabalável. 5. Reflexione sobre a mortalidade. Memento mori. Há uma verdade silenciosa que, embora muitas vezes evitada, paira sobre todos nós. A vida é finita. Desde os tempos antigos, os estoicos não viam essa realidade como algo sombrio ou deprimente, mas como uma fonte inesgotável de sabedoria e urgência genuína para viver plenamente. A prática do memento mori, que significa lembre-se de que você vai morrer, não é um convite ao medo, mas um chamado à vida verdadeira. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: não viva como se você tivesse 1000 anos pela frente. O destino paira sobre você. Enquanto viver, enquanto for possível, seja bom. Para muitos, especialmente para aqueles que já cruzaram a metade da jornada da vida, refletir sobre a mortalidade pode inicialmente provocar um desconforto. Mas, ao abraçarmos essa realidade com maturidade, percebemos que é justamente ela que dá valor a cada manhã, a cada gesto, a cada palavra dita. A maioria das pessoas vive como se tivesse tempo infinito. Postergamos sonhos, adiamos reconciliações, deixamos para depois aquilo que realmente importa. Confiamos, de maneira inconsciente, que sempre haverá amanhã. No entanto, o memento mori nos ensina que o único tempo verdadeiramente garantido é o agora. Ao acordar, dedique alguns momentos para refletir. E se hoje fosse o meu último dia? Como eu gostaria de vivê-lo? Estou colocando minha energia naquilo que realmente importa. Essa consciência transforma a forma como encaramos o cotidiano. Cada pequeno momento passa a ser vivido com mais presença e gratidão.
Cada conversa ganha mais significado. As preocupações mesquinhas perdem força. Afinal, quem, diante da certeza da própria finitude, escolheria desperdiçar energia com mágoas pequenas, irritações triviais ou ansiedade sem sentido? Os estoicos nos lembram que, ao manter a morte em mente, cultivamos um tipo especial de liberdade, a liberdade de viver sem arrependimentos. Não se trata de um viver desesperado, mas de um viver mais consciente, mais vibrante, mais alinhado com nossos verdadeiros valores. E, de maneira paradoxal, quem aceita a morte é quem mais plenamente abraça a vida. Ao reconhecer que nossos dias são limitados, cada um deles se torna infinitamente mais precioso. Cada nascer do sol é uma nova chance de amar, de crescer, de deixar um legado de bondade e sabedoria. Para quem já percorreu muitas estradas, essa prática é ainda mais poderosa. Ela nos lembra de que não importa quantos anos tenhamos vivido, o que realmente importa é como escolhemos viver o dia de hoje. Portanto, ao iniciar suas manhãs, lembre-se com serenidade. Hoje é uma dádiva. Hoje é uma oportunidade. Hoje é a minha chance de viver de maneira que, se fosse o último, eu me orgulharia. O memento mori não é uma sentença de tristeza. É um convite para viver com mais amor, mais coragem e mais propósito. Abrace-o com o coração aberto e transforme cada manhã em um ato de celebração da vida. 6. Não reaja imediatamente a nada. Em um mundo acelerado, onde somos bombardeados por mensagens, notificações, opiniões e estímulos de todos os lados, a reação imediata tornou-se quase instintiva. Recebemos uma notícia ruim e imediatamente sentimos raiva. Alguém nos critica e logo revidamos. Um contratempo surge e já nos deixamos levar pela frustração. No entanto, os estoicos nos ensinam que a verdadeira força não está em reagir impulsivamente, mas em escolher deliberadamente como agir. Epicteto, grande mestre do estoicismo, dizia: não são os eventos em si que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos deles. Essa lição é poderosa. O que nos tira a paz não é o que acontece, mas como interpretamos e respondemos ao que acontece. Imagine, por exemplo, que alguém o trata com grosseria. A reação automática seria responder com a mesma moeda, alimentar o conflito e permitir que a amargura envenene o resto do seu dia. Mas, e se, em vez disso, você respirasse fundo, se distanciasse emocionalmente do momento e escolhesse responder com calma, ou talvez nem responder? Essa pequena pausa entre o estímulo e a resposta é onde reside a nossa verdadeira liberdade. Nesse espaço, temos o poder de decidir se seremos escravos das emoções ou senhores de nós mesmos. Para quem já viveu muitas décadas, essa sabedoria se torna ainda mais preciosa. A maturidade nos ensina que muitos conflitos poderiam ser evitados, muitas palavras amargas poderiam ter sido poupadas, muitos arrependimentos poderiam ter sido evitados, se simplesmente tivéssemos esperado alguns segundos antes de agir. Por isso, ao começar seu dia, faça um compromisso silencioso consigo mesmo. Não reagir de imediato a nada. Se algo o irritar, respire. Se sentir uma crítica ferir seu orgulho, respire. Se a ansiedade bater por causa de um imprevisto, respire. Esse simples ato de respirar antes de agir permite que a razão tome a dianteira e que a emoção seja acolhida, mas não dominadora. Os estoicos comparavam a mente humana a um cavalo selvagem. Se deixarmos, as emoções nos arrastarão em direções perigosas. Mas se aprendermos a segurar as rédeas com firmeza e serenidade, poderemos conduzir nossa vida com mais sabedoria e dignidade. Não se trata de reprimir emoções, mas de educá-las. Não se trata de viver apático, mas de viver consciente. Cada manhã traz consigo inevitáveis contratempos, desafios e provocações. Aceitar isso como parte natural da vida é o primeiro passo. O segundo é cultivar a arte da resposta ponderada. Lembre-se, item você não pode controlar como os outros agem, mas pode controlar a maneira como escolhe reagir. Item você não pode evitar todos os imprevistos, mas pode decidir não ser derrubado por eles. Ao dominar essa prática,
você descobrirá uma paz interior cada vez mais profunda. Os problemas continuarão surgindo, mas você será como um lago sereno. Mesmo que pedras sejam lançadas em sua superfície, no fundo reinará a calma. E é justamente essa calma que se torna um presente inestimável, para você e para todos ao seu redor. 7. Reduz a necessidade de aprovação. Desde muito cedo, somos condicionados a buscar a aprovação dos pais, dos professores, dos colegas, da sociedade. À medida que crescemos, essa necessidade pode se aprofundar silenciosamente, moldando nossos comportamentos, nossas escolhas, muitas vezes, nos afastando de quem realmente somos. No entanto, os estoicos nos ensinam que a verdadeira liberdade começa quando deixamos de depender da validação dos outros. Sêneca, com sua sabedoria atemporal, escreveu: enquanto você se preocupar com o que os outros pensam, será escravo deles. Essa afirmação é forte, mas necessária. Viver em busca da aprovação externa é carregar uma prisão invisível, uma prisão onde nossas ações, nossas palavras e até nossos sonhos são moldados pelas expectativas alheias. Ao longo da vida, e especialmente após os 50 anos, essa lição se torna ainda mais urgente. Afinal, depois de tantas experiências, conquistas e superações, faz sentido continuar vivendo sob o olhar julgador dos outros? Ou é chegada a hora de viver com autenticidade, fidelidade aos próprios valores, sobretudo, em paz consigo mesmo? Ao começar cada manhã, proponha-se a refletir: estou vivendo de acordo com meus princípios ou tentando agradar aos outros? Minhas decisões refletem quem eu sou ou quem esperam que eu seja? Essa prática de autoquestionamento é poderosa. Ela nos lembra que não temos controle sobre as opiniões alheias, mas temos pleno domínio sobre nossa integridade, sobre nossa coerência interna. Buscar aprovação externa é uma corrida sem linha de chegada. Hoje agradamos a uns, amanhã desagradamos a outros, e assim nos desgastamos, perdendo o que há de mais precioso, nossa essência. Os estoicos nos encorajam a inverter a lógica. Em vez de perguntar o que os outros pensam de mim, devemos perguntar: estou agindo de acordo com a minha virtude, com aquilo que é certo para mim? Quando nos libertamos dessa necessidade, algo extraordinário acontece. Encontramos um tipo de paz que não depende de aplausos, elogios ou reconhecimento. Encontramos uma força silenciosa que nasce da coerência entre aquilo que pensamos, sentimos e fazemos. Viver buscando aprovação é viver como uma folha ao vento, mudando de direção conforme os sopros externos. Viver em alinhamento consigo mesmo é ser como uma árvore de raízes profundas, firme, serena, inabalável, mesmo diante das tempestades. Claro, é natural que apreciemos o carinho, o respeito e o reconhecimento. Eles aquecem o coração. Mas quando eles se tornam uma necessidade, colocamos nossa felicidade nas mãos dos outros, e isso nos torna vulneráveis e instáveis. A verdadeira liberdade é poder receber elogios com gratidão, mas sem dependência. É poder ouvir críticas com serenidade, sem que isso abale nosso valor interno. A cada manhã, ao acordar, reafirme para si mesmo: hoje, serei fiel aos meus princípios, independentemente do que os outros pensarem. E assim, dia após dia, você fortalecerá uma autoestima que não precisa ser inflada por aplausos nem protegida de críticas. Será uma autoestima sólida, silenciosa, construída a partir da sua verdade mais profunda. A vida é curta demais para ser vivida conforme o roteiro dos outros. Permita-se ser o autor da sua própria história, com coragem, autenticidade e liberdade. 8. Escreva em um diário estoico. Em meio à agitação do mundo moderno, encontrar momentos de pausa e reflexão tornou-se não apenas um luxo, mas uma necessidade vital. Para os antigos estoicos, a prática da escrita diária era uma ferramenta essencial para fortalecer a mente, cultivar a virtude e manter a clareza diante dos desafios inevitáveis da vida. Marco Aurélio, um dos maiores representantes dessa filosofia, dedicava-se diariamente à escrita de pensamentos, reflexões e ensinamentos, não para serem publicados, mas para si mesmo.
Seus escritos, reunidos posteriormente em meditações, são testemunho vivo de como o hábito de escrever pode ser um caminho de autodomínio e crescimento interior. Escrever em um diário estoico não é apenas relatar eventos ou desabafar emoções. É, acima de tudo, um exercício de lucidez. É reservar um espaço sagrado dentro de si para examinar o próprio coração, reforçar valores, aprender com as experiências e alinhar intenções. Ao acordar, ou no final de cada dia, permita-se alguns minutos para escrever. Pergunte-se: item quais foram meus maiores desafios hoje? Item reagi com sabedoria às adversidades. Item o que aprendi sobre mim mesmo. Item que virtude desejo fortalecer amanhã. Essas perguntas não precisam ser respondidas com longos textos. Às vezes, poucas linhas sinceras são suficientes para iluminar a jornada interior. Para quem já percorreu muitas estradas na vida, escrever assume ainda um valor especial. Torna-se um testemunho da própria sabedoria conquistada ao longo dos anos. Cada reflexão registrada é uma pedra colocada na construção consciente do legado que se deixa, mesmo que esse legado seja apenas para si mesmo. Além disso, o diário é um espaço de reconciliação. Quantas vezes guardamos ressentimentos, dúvidas ou dores sem dar-lhes voz? A escrita permite que sentimentos confusos se organizem, que feridas encontrem cura, que medos se dissolvam diante da luz da consciência. Escrever é também um ato de humildade e coragem. Humildade para reconhecer que estamos sempre em processo de crescimento. Coragem para encarar, sem máscaras, quem realmente somos e quem queremos ser. Os estoicos viam a prática do diário como um treino constante da alma, um diálogo silencioso com o próprio caráter. E essa prática, tão simples e profunda, está ao alcance de todos, independentemente da idade. Não importa se suas palavras são elegantes ou simples, se seus pensamentos parecem grandiosos ou cotidianos. O que importa é a sinceridade com que você se encontra consigo mesmo a cada página. Hoje, mais do que nunca, quando o tempo parece escasso e as distrações abundam, reservar alguns minutos para escrever é um gesto de amor próprio e de resistência à superficialidade. Então, ao iniciar seu dia, ou ao encerrá-lo, abra seu caderno, físico ou da alma, e escreva. Não para o mundo ver, mas para você se ver. Não para ser admirado, mas para ser compreendido, acolhido. A cada linha, transformado. 9. Comece com gratidão. Em meio às demandas e pressões do cotidiano, é fácil cair na armadilha de focar no que nos falta. Os sonhos não realizados, as perdas sofridas, as expectativas não atendidas. No entanto, os antigos estoicos nos ensinam que a verdadeira felicidade não reside em ter mais, mas em apreciar profundamente aquilo que já temos. Sêneca, com sua sabedoria eterna, nos recorda: não é o homem que tem pouco, mas o homem que deseja mais, que é pobre. Começar o dia com gratidão é mais do que um simples exercício de pensamento positivo. É uma mudança profunda de perspectiva. É um ato de reconhecimento sincero pelas bênçãos que muitas vezes tomamos como garantidas. Ao acordar, antes de se deixar levar pelas preocupações e obrigações do dia, dedique alguns minutos para agradecer. Agradeça pela oportunidade de ver um novo amanhecer, pelo corpo que, mesmo com suas limitações, ainda o sustenta, pelas pessoas que fazem parte da sua vida, pelos momentos simples de paz que muitas vezes passam despercebidos. A gratidão é uma lente que transforma a realidade. Ao focarmos no que temos, em vez do que nos falta, cultivamos uma sensação de abundância interior. Essa sensação não depende de circunstâncias externas, mas nasce de uma escolha consciente de valorizar o presente. Imagine alguém que perdeu a capacidade de andar. Para essa pessoa, um simples passeio no jardim seria um presente inestimável. Imagine alguém que perdeu a audição. Para essa pessoa, ouvir o canto dos pássaros seria um milagre. Muitas das coisas que hoje consideramos comuns são, na verdade, preciosas. Para quem já percorreu uma longa jornada na vida, a gratidão se torna ainda mais significativa. Cada ruga, cada cicatriz,
Cada memória traz consigo uma história de superação, de amor, de aprendizado. Cada novo dia é um presente que muitos não tiveram a chance de viver. Praticar a gratidão não significa negar as dificuldades ou fingir que tudo é perfeito. Pelo contrário, é reconhecer a complexidade da vida. Mesmo assim, escolher focar na luz em meio à escuridão. A ciência moderna confirma o que os estoicos já sabiam. Cultivar gratidão diariamente fortalece a mente, reduz a ansiedade, aumenta a resiliência e aprofunda o sentimento de conexão com a vida. Uma prática simples que você pode adotar todas as manhãs é escrever 3 coisas pelas quais é grato. Não precisam ser eventos grandiosos. A beleza está nos detalhes. O cheiro do café recém-passado, a brisa suave da manhã, um abraço sincero, a lembrança de um momento feliz. Esses pequenos gestos de reconhecimento diário criam raízes profundas de contentamento. E, dia após dia, você perceberá que a vida, com todas as suas imperfeições, é uma dádiva extraordinária. Ao começar o seu dia com gratidão, você planta sementes de serenidade e alegria que florescerão ao longo das horas. Você se conecta com o que é essencial, liberta-se da comparação e da insatisfação, e abre espaço para viver com mais leveza e amor. Hoje, antes de sair da cama, antes de abrir o jornal ou olhar o celular, feche os olhos por um momento e pergunte-se: por que eu posso ser grato agora? A resposta, silenciosa e sincera, poderá iluminar todo o seu dia. 10. Não reclame na primeira hora do dia. A maneira como começamos o dia influencia profundamente como viveremos. Assim como uma pequena pedra lançada em um lago cria ondas que se espalham para longe, o primeiro pensamento, a primeira emoção e a primeira atitude ao despertar reverberam silenciosamente por todas as horas que se seguem. Os estoicos, sempre atentos à importância do estado mental, sabiam que permitir que a negatividade domine os primeiros momentos do dia é como iniciar uma jornada já carregando um peso desnecessário. Marco Aurélio, em suas meditações matinais, recordava a si mesmo: ao acordar, lembre-se de que encontrará a ignorância, a ingratidão, a inveja e a má-fé. Mas também lembre-se, esses defeitos dos outros não têm poder sobre você, a menos que você permita. Essa lembrança é um convite à lucidez. Não podemos controlar os obstáculos que surgirão, mas podemos escolher como preparar nossa mente para enfrentá-los. Ao acordar, é tentador queixar-se do tempo que está chuvoso, do corpo que dói, das tarefas que nos aguardam, das preocupações que rondam. Mas cada queixa, por menor que pareça, é uma semente de insatisfação plantada no solo fértil da manhã. Em vez de começar o dia reclamando, que tal começar agradecendo ou aceitando? Que tal, antes de colocar os pés no chão, fazer um pequeno voto interior? Hoje, enfrentarei o que vier com serenidade e coragem. Essa escolha, feita conscientemente, muda a vibração do dia. Você se torna menos vulnerável às pequenas irritações, mais resistente às contrariedades, mais focado no que realmente importa. A primeira hora do dia é sagrada. É um momento de moldar a sua disposição interior. Assim como um músico afina seu instrumento antes de um concerto, também nós precisamos afinar nossa mente antes de enfrentarmos as sinfonias, às vezes caóticas, da vida. E como podemos cultivar esse estado de espírito? Aqui estão algumas práticas simples. Item: respire profundamente ao acordar e sorria, mesmo que seja um sorriso tímido. Item: agradeça silenciosamente por 3 coisas que você possui hoje. Item: mentalize uma intenção positiva para o seu dia: paciência, compaixão, coragem, alegria. Item: aceite que nem tudo será perfeito e que está tudo bem. É claro que dificuldades surgirão, mas quando começamos o dia com o espírito de gratidão e aceitação, nos tornamos mais preparados para lidar com elas sem sermos arrastados para a frustração ou o desânimo. Para quem já viveu tantas manhãs, tantas jornadas, tantas batalhas silenciosas, essa prática é um presente. É um modo de honrar a própria história, de reconhecer a força já conquistada e de continuar avançando com dignidade. Hoje, ao abrir os olhos, faça um pequeno pacto consigo mesmo.
Durante a primeira hora do meu dia, não me entregarei às queixas. Serei maior do que as pequenas imperfeições da vida. E você verá que, ao cultivar esse pequeno gesto de disciplina interior, abrirá espaço para que a paz, a gratidão e a alegria floresçam silenciosamente, não apenas nas primeiras horas, mas em todos os momentos que se seguirem. Ao longo desta jornada, exploramos práticas milenares que continuam tão vivas e necessárias hoje quanto eram nos tempos dos grandes sábios estoicos. Mais do que simples hábitos, cada lição compartilhada aqui é um convite para viver de maneira mais intencional, mais serena e mais profundamente conectada ao que realmente importa. Aos 50 anos ou mais, a vida nos oferece uma perspectiva única. Já testemunhamos mudanças, superamos perdas, celebramos conquistas, vimos sonhos nascerem, às vezes, se transformarem. Com essa bagagem, carregamos uma riqueza que não pode ser medida em bens ou títulos, a sabedoria da experiência. É justamente essa sabedoria que o estoicismo nos convida a cultivar conscientemente a cada novo amanhecer. Não como um peso, mas como uma dádiva. Não como uma obrigação, mas como uma escolha amorosa por nós mesmos. Cada manhã é uma página em branco. Uma nova chance de praticar o autocontrole diante dos desafios. Uma nova oportunidade de agir com propósito, e não por impulso. Uma nova ocasião para agradecer, em vez de reclamar. Uma nova possibilidade de viver alinhado com nossos valores mais profundos, independentemente das circunstâncias externas. Talvez, ao longo dessa leitura, você tenha se reconhecido em muitos dos ensinamentos aqui apresentados. Talvez tenha sentido que, em vários momentos da sua vida, já praticou, mesmo sem saber, muitas dessas lições. Se for esse o caso, saiba, isso é a confirmação silenciosa de que a sabedoria não se acumula apenas nos livros, mas na maneira como escolhemos viver cada dia. No entanto, a verdadeira transformação acontece quando decidimos, com consciência renovada, aplicar essas práticas diariamente, com humildade e persistência. Não importa se hoje você está começando ou recomeçando. O importante é dar um passo, por menor que seja, na direção da vida que deseja viver. Os estoicos não buscavam a perfeição. Sabiam que a natureza humana é falha, limitada, imperfeita. O que buscavam era a excelência possível, aquela que nasce do esforço constante de ser melhor hoje do que ontem. E é exatamente isso que você é chamado a fazer. Não mudar o mundo inteiro, mas mudar o seu mundo interior. Não controlar os ventos, mas aprender a ajustar as velas. Não esperar por condições ideais, mas fazer do agora o seu terreno de ação. Ao despertar amanhã, lembre-se, você carrega dentro de si a força tranquila dos sábios. Você tem o poder de escolher seus pensamentos, suas atitudes, suas palavras. Você tem o privilégio de começar, sempre que quiser, uma nova história. E se alguma dúvida surgir, se algum dia parecer mais difícil, volte a essas práticas. Leia novamente. Reflita novamente. Escolha novamente. Pois cada manhã, enquanto houver vida, será sempre uma nova oportunidade de fortalecer sua mente, seu espírito e seu coração. Que você possa viver seus dias com a dignidade, a coragem e a paz que merecem aqueles que sabem o valor precioso de cada instante. E lembre-se, a verdadeira grandeza não está em mudar o mundo, mas em mudar a si mesmo. Assim, inspirar silenciosamente aqueles que caminham ao seu redor. Vamos em frente, com serenidade, com propósito, com gratidão.